isso, ano novo é tempo de mudanças. Nesse período, além de pensarmos nas cores, né, que a gente falou agora, nos looks que simbolizam aí os desejos para o ano novo, é essencial voltarmos também o olhar para dentro, para nossa casa e para nós mesmos. E para nos ajudar a refletir sobre esse sentido também do desapego, como ele pode transformar nossa maneira de encarar o futuro, recebemos mais uma vez a nossa psicóloga e parceira aqui no Morning Show, Larissa Fonseca. Lala, muito bom dia para você. Obrigada mais uma vez pela gentileza de estar aqui conosco. E por que o ato de desapegar é tão simbólico e importante nessa época do ano, hein? Bom dia a todos, eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar por aqui novamente. É extremamente importante, né? Porque o final do ano, ele tem um peso simbólico, né? E psicologicamente esse ritual e até o que vocês estavam mencionando anteriormente é extremamente interessante para a gente conseguir se desapegar de alguns velhos pensamentos negativos e até acontecimentos, né? Para a gente ressignificar e transformar essa dor que a gente tenha passado, né? Como se fosse, para o nosso cérebro, uma espécie de closure, né? Um fechamento. Tem até uma técnica que eu uso com os meus pacientes no consultório, caso vocês queiram que eu traga por aqui. Não tem. Claro, a gente sempre quer dicas Exato. Deixa eu só chamar o pessoal da rádio, agora são 11h20, né? Quem nos acompanha pela rádio, estamos aqui ao vivo no Morning Show, sejam todos muito bem-vindos, conversando com a nossa parceira aqui do Morning Show, a psicóloga Larissa Fonseca, para trazer a importância desse desapegar agora no fim do ano. A gente sempre pensa em planos para fazer para o ano novo, né? Réveillon tá aí batendo na porta, mas Lala, antes de você trazer essas dicas aí para nossos ouvintes e também telespectadores, o que é de fato esse desapegar, né, que todo mundo fala? Desapegar não é a gente esquecer, né? É a gente respeitar o que aconteceu, abraçar, acolher, entender o que aconteceu e esperar por algo melhor, porque às vezes a gente passa por algumas situações desagradáveis, algo que a gente não gostaria para a nossa vida, e que a gente está precisando dessa transformação, né? Seja uma separação, seja às vezes a perda de um ente querido, seja uma mudança de trabalho que não era exatamente da forma como a gente gostaria, por exemplo, algumas situações, né? E entender o que aconteceu, às vezes naquele momento que está acontecendo, no momento atual, eu não estou entendendo, mas eu acolher essa vivência e acolher o que está acontecendo, esperando que aquilo aconteceu para mim para o melhor e buscar o que é melhor para a minha vida num aspecto mesmo de leis da atração. Então, o processo desse desapego é essa aceitação, está relacionado com essa aceitação e o que eu quero fazer para mudar daqui para frente. Porque dependendo da forma como você visualiza isso, isso se torna uma situação estressante, isso se torna um transtorno de estresse pós-traumático. Então é importante deixar isso claro, né? O quanto que, por exemplo, no meu doutorado relacionado com estresse e transtornos mentais, a gente vivencia uma situação desagradável, se a gente coloca debaixo do tapete, ela se torna um transtorno de ansiedade, ela se torna um transtorno de estresse pós-traumático. A gente tem até alguns dados, caso você queira também. Sim, assim como a Ellen trouxe agora há pouco, né, falando nessas metas, né, e desejos realizados para o próximo ano, é tudo um processo contínuo, né? Não é para sair atropelando logo de cara e achar que a gente vai conseguir realizar tudo no primeiro mês do ano, né? Então, esse desapego também, imagino que deve ser contínuo. E já quero aproveitar para te ouvir as dicas aí de como a gente pode exercitar esse desapego aos poucos. Vocês estavam falando bastante sobre a espiritualidade, né? E a espiritualidade tem a sua função na área científica fundamental. Vocês falaram muito da vela, né? E uma técnica que eu utilizo no consultório muitas vezes quando a gente está querendo se desapegar de algo é simbolizar isso através de um papel, uma escrita, eu escrever o que eu gostaria de me desapegar e queimar este papel. Quais são os itens que eu gostaria de transformar para o próximo ano que talvez não tenham sido tão agradáveis? Essa simbologia relacionada com o pegar fogo seria algo que eu estou mostrando para o meu cérebro que é algo que eu não quero mais para a minha vida e que eu gostaria de encontrar uma nova forma de lidar e até refletir sobre isso, tá? Tem uma função no nosso sistema nervoso.
Lala, o Misael Mainetti está aqui conosco, ele também está querendo fazer uma pergunta para você. Oi, muito bom Olá. dia, eu aqui de novo. A gente fala então sobre desapegar. Tem até uma frase que eu gosto muito da Ana Rida Mico, que também é psicóloga. Ela fala que a vida é um eterno apegar e desapegar. E eu, como uma pessoa rancorosa, eu sou uma pessoa rancorosa. Embora não pareça. É ele que mesmo que tá falando. Não parece, sou uma pessoa muito alegre, mas eu sou rancoroso e conheço gente rancorosa. Acho que o rancor só faz mal pra gente, né? Então, às vezes, desapegar é importante. Eu percebo que às vezes eu fico num ciclo vicioso de pensamento, criando roteirinho na minha cabeça, novelinha, criando esse rancor mesmo. E aí eu queria te perguntar, até minha psicóloga falou sobre essa atividade de queimar, né, escrever uma carta com os pensamentos, queimar. Mas como reprogramar o cérebro nesse sentido, a pessoa rancorosa ou melancólica? Olha só, né? Na verdade, o que provavelmente você fica com uma sensação de injustiça, né? Porque você acredita que deveria ser de uma maneira diferente e aí a pessoa entra, né, de uma certa forma, no seu ciclo de rancor. E aí você fica naquele processo de que você acha que deveria ter sido de uma outra forma e aí você não consegue entrar em contato com aquilo e até você fazer a digestão, né, o seu padrão cerebral está relacionado com esta mágoa. Então é importante você reconhecer esse sentimento, entender, né, que as coisas acontecem para você e olha, eu vou te dizer que muitas pessoas são dessa maneira, né? Quanto antes a gente ultrapassa e entende que não foi pessoal com a gente ou que a pessoa funciona de uma maneira diferente ou pensa de uma forma diferente, a gente consegue sair deste sentimento. Porque nem sempre é pessoal, nem sempre é voltado para a gente. E se for, será que vale uma conversa com a pessoa? Porque às vezes nem vale a pena. Muito bom, eu comecei a exercitar mais o pragmatismo, as coisas como elas são, e me ajudou. Pepe quer fazer uma pergunta também. Ai, desculpa, Lala, te cortar. Não, esse rancor, ele consome toda a sua energia, então ficar preso dentro dele faz com que você não tenha uma relação saudável com você mesmo e o seu dia a dia se torna mais amargo, percebe? Porque você fica naquela energia, naquele ciclo de desconforto, de desagrado, e você vê a vida de uma maneira cinza, de uma maneira ruim. Desculpa, Soraya, tem interessante, Lala, que é o seguinte, você pega a palavra desapegar, né, significa deixar ir, né, se libertar, se livrar. E eu acho muito mais bonito, ao invés de deixar ir, se livrar, se libertar, você ressignificar algumas coisas e algumas pessoas na sua vida. Eu vejo, por exemplo, amigos meus, quando terminam uma relação longa, querem apagar as fotos da ex-namorada, da ex-mulher, querem meio que tornar aquilo para trás, esquecido, né? Eu acho muito mais bonito, ao invés de você fazer isso, você entender que aquela pessoa fez parte da sua vida, contribuiu para o teu engrandecimento de certa forma, né? Contribuiu para você ser uma pessoa diferente da que você era antes, não é? Então isso tem uma importância. Então eu acho muito mais legal do que libertar, desapegar, a ideia de ressignificar. E eu falo pessoas, mas pode ser objeto, pode ser histórias, pode ser momentos, né? Momentos ruins, por exemplo. Ah, quero esquecer. Não esqueça. Entenda, digira, né? E tenta fazer com que aquilo se torne algo melhor para frente. Tenta pegar uma lição daquilo que aconteceu no passado. Então você não acha que é muito melhor você ressignificar do que desapegar em geral? É porque esquecer não existe. A gente acredita que a gente vai colocar uma borracha, né? E a gente vai apagar a vivência. Os nossos neurônios, a neuroplasticidade faz com que a gente aprenda. Você está falando de neuroplasticidade agora, né? Porque uma situação, seja boa, seja ruim, quando a gente está falando de uma situação ruim e esse ato de libertação, né? O perdão, ele não significa a gente esquecer, mas sim a gente decidir que a gente quer, né, evoluir frente àquela situação. E a gente acha que tudo deve ser para sempre, né? A gente tem os contos de fadas, né? E a gente acha que aquele momento prazeroso deveria durar a vida inteira. Só que nós somos, né, seres que a gente vai se encontrando e a gente vai evoluindo e um vai entrando na vida do outro e a gente não sabe qual é o motivo, né? Mas no final a gente acaba muitas vezes entendendo o que foi que eu aprendi com aquela pessoa. Você mencionou aqui a questão relacionada com uma separação. Eu vivi esse momento foi legal, esse momento me trouxe bastante crescimento e agora está na hora de eu viver um novo momento da minha vida. Então é o ressignificar mesmo, eu entender o que eu vivi de uma forma diferente. Não que precise ser congelado desta maneira como eu acreditava que seria. Então a neuroplasticidade, o que é? Né? É a
acender dos neurônios quando eu estou vivendo uma coisa. O que aconteceu agora, o que está acontecendo nesse momento com a gente, com quem está assistindo, esse conhecimento não é tirado da pessoa. E a partir daqui, tudo que ela viver vai acendendo outros neurônios e vai desencadeando outras cadeias. Agora o Mano também quer fazer uma pergunta. Pois é, eu fiquei pensando que nessa época de fim de ano, muita gente acabou tendo que lidar na ceia de Natal com aquele parente que aconteceu alguma rusga que você não estava tanto afim assim de conviver, de partilhar aquele momento. Então a minha dúvida é, quando que o desapego deve ser aquela colocação de limite numa pessoa que é de um círculo próximo, ou é amigo de um grande amigo seu e por isso você acaba tendo que conviver com aquilo? Quando que o desapego é colocar um limite e dizer, se aquela pessoa estiver, eu não estarei, ou quando que é simplesmente deixar, não se permitir, sei lá, se impactar com aquilo. Então, se a pessoa eu estou lá também, faço de conta que nada aconteceu, mas até que ponto é possível fazer de conta também, né? Aí depende, né? Depende, por exemplo, assim, foi uma situação voltada para você que aquilo te invadiu de uma maneira muito desconfortável, foi uma agressividade voltada para você, ou é algo que você já sabe que é aquele tio meio sem noção, que sempre vai dar uma e talvez seja melhor você só se manter afastado, né? Porque a gente guardar esse rancor é como a gente beber um veneno dentro da gente. Então a gente fica ali esperando e digerindo. Quando que a gente deve colocar um limite? Quando ultrapassa, quando desrespeita. Nem sempre a gente vai precisar pontuar as situações. É uma pessoa do seu convívio sempre? Não é uma pessoa do meu convívio sempre. Eu só vejo nessas situações pontuais. Ok, vale a pena estar nessas situações em decorrência das outras pessoas que eu vou estar junto? Porque às vezes a gente consegue ignorar algumas pessoas. Não são todas as pessoas que a gente vai gostar na vida, não é mesmo? E não são todos os jeitos, as brincadeiras que vai ser de acordo com os nossos valores. Então, algumas situações sim, a gente vai ter que deixar passar, senão a gente não convive com as outras pessoas, mas algumas outras situações, se você vê que foi voltado para você e agressivo e desconfortável, e você acredita que seja importante você se posicionar, aí a gente encontra a melhor forma de fazer isso, né? De uma maneira educada, de uma maneira respeitosa, não sendo agressivo da mesma forma, com muita categoria, eu gosto de falar essa palavra. Lala, só para a gente finalizar, qual a sua dica, o que a gente pode fazer, né, na noite da virada para conseguir, então, começar o ano novo renovado, sabe, desapegado desses sentimentos que não foram tão legais agora em 2024, para, de fato, começar 2025 com o pé direito? Olha, vamos lá. A gente atrai exatamente o que a gente quer para a nossa vida, né? A lei da atração fala muito sobre isso. E aí a gente vai trazendo essas mudanças positivas de acordo com esse alinhamento do que a gente quer. Então, assim, você quer coisas negativas? Eu acredito que ninguém está aqui querendo algo ruim para a própria vida ali no futuro. Então, olhar, como o Pepe disse, né? Ressignificar a situação, entender que não foi voltado para a gente e deixar passar. O que eu quero para a minha vida? Eu vou ficar preso nisso? Então, a gente atrai o que a gente quer. Então, a gente precisa se tornar esta pessoa para receber, né, de uma maneira positiva o próximo ano. É esse momento, né, esse momento de luz. Pensar em coisas positivas, não ficar num ciclo negativo, não. Pensar no que eu quero para a minha vida, em coisas positivas, o que eu posso fazer, né, e acreditar, né, espiritualmente, realmente acreditar que vai ser muito melhor e que eu vou buscar ser uma pessoa melhor e ajudar as outras pessoas. Positividade, sempre pensamentos otimistas, né? Ajudam a gente a levar a rotina, às vezes, um pouco cansada e corrida da nossa vida diária. Bom, Lala, obrigada mais uma vez pela sua participação, excelentes sempre comentários, ótima virada de ano para você por aí, com a sua família, e a gente te espera aqui no ano novo, em 2025, com mais parcerias. Um grande beijo a todos, fico muito feliz. Muito obrigada, Soraya. E um feliz ano novo a toda a audiência. Muito obrigada. Obrigada.